Atenção, pessoal. O nosso herói está de volta. Me fala. O que você quer? Um drink? Você deveria ter vergonha até mesmo de vir aqui. Você não é bem. Bom. Você não é. Sino yun? E quem é você? PC-138. Quem é o seu superior? Ganito po si Ate Sis pag walang pasok. Está na minha frente. Estou no caso do. Turuan po yung paano po mag-bis ng bata. Ayun o. May lotion. May lotion. Eu estou com seu chefe. Sasari yan. Yan po si Amira. Não é. Sinisinok pa. Desculpe, senhor. Foi transferido para trabalhar nesse caso com o senhor. Magaling po yun mag-alaga sa Ate Sis. Você sabe sobre ele? Bem, eu vou contar. Esta é a história. Yun. Well-trained po yun, well-trained. 9 homens em uma operação de rotina. Todos eles Diba? por causa da negligência dele. Nanay na nanay na. Perderam alguém próximo. Pwede na mag-asawa. Todos aqui perderam o Ayan, o, di ba? por causa do ego dele. O, pakilala mo si Damulag. Dana. Dana daw. Ayan, o. Well done.